Você está se preparando para a chegada do seu bebê e já entrou em desespero com um tanto de coisa que precisa comprar de enxoval? Calma que nesse vídeo eu vou trazer 5 itens que foram realmente úteis por aqui. E no final eu vou dar a minha opinião sobre a polêmica poltrona de amamentação. Montar um enxoval é uma das coisas mais gostosas durante a gravidez, porque você começa a imaginar o rostinho, o jeitinho do seu filho ou da sua filha nas roupinhas que você está escolhendo. Mas como as gravidinhas estão com os nervos e as emoções à flor da pele, pelo menos foi o que aconteceu por aqui, o mercado acaba aproveitando para lançar produtos que às vezes nem são tão importantes assim na vida de um recém-nascido. Como a ideia desse quadro é te ajudar a economizar nesse momento da sua vida, eu sempre vou trazer dicas para você deixar de gastar à toa, principalmente porque os gastos vão aumentar de uma maneira ou de outra. E aqui eu já vou acender um alerta. Quando se fala de bebê, tem muita coisinha fofa para comprar, mas o que seu filho realmente precisa, e ele vai precisar muito, é do seu amor e da sua presença. Então pesquise, pense 1, 2, 3 vezes se realmente vale comprar o que você está buscando. Antes de listar as 5 coisas que foram realmente úteis por aqui, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de roupas. O que a gente percebeu é que as pessoas ao nosso redor, principalmente da família e amigos, também se empolgam com gravidez e eles gostam muito de presentear nessa fase. Por aqui ganhamos muita roupa, principalmente nos tamanhos R, N e P, e a gente praticamente não precisou comprar roupas desses tamanhos. A gente sentiu uma necessidade maior de começar a comprar roupa para ele quando ele já utilizava os tamanhos M e principalmente G. E aqui eu vou falar para você não se empolgar em comprar roupas por 2 motivos. O primeiro, como eu já falei anteriormente, você vai ganhar muita roupa, principalmente se você fizer eventos como chá fralda e chá revelação. O segundo motivo é que seu bebê vai crescer muito rápido. Eu lembro de uma mãe que contou pra gente que na maternidade foi o único momento que o filho dela utilizou roupas RN. Ele já chegou em casa precisando do tamanho P. Então percebe que às vezes não compensa você empolgar simplesmente porque não vai dar tempo de você utilizar. Eu lembro também de roupas que eu achava a coisa mais linda que o Davi tinha ganhado, que a gente conseguiu colocar nele uma vez só. Quando eu tentei vestir ele na segunda vez, ela já estava pequena. Tirando essa questão de roupas, fraldas, lenço umedecido, pano de boca que utiliza bastante, eu vou listar 5 itens que foram realmente úteis por aqui, se tratando de uma mãe e um pai de primeira viagem. O primeiro item foi a almofada de amamentação. O nosso filho amamentou até os 2 anos e obviamente eu não usei a almofada de amamentação por tanto tempo. Eu lembro que nos primeiros dias, principalmente o primeiro mês, que para mim foi um verdadeiro furacão, eu sentia muita dor nos braços, no ombro e no pescoço. E a almofada de amamentação dá essa sustentação para a gente não precisar segurar o bebê com o nosso próprio corpo. Principalmente porque no início o bebê com a livre demanda mama muito. E o Davi era um bebê que gostava de mamar muito, seja de dia, de noite ou de madrugada. Eu não sei se em uma segunda gestação, com um segundo filho, eu usaria de novo a almofada de amamentação, porque o meu corpo já passou por esse processo antes. Mas se você for mãe de primeira viagem como a gente, eu aconselho que você invista em uma almofada de amamentação, porque o nosso corpo ainda está se adaptando para algo muito novo, que muda muito a nossa rotina, que é a questão da amamentação. Nós compramos a nossa almofada de amamentação em um kit que vinha junto com um ninho. Eu lembro que era mais vantajoso na época comprar a almofada de amamentação junto com o ninho, mas eu não sabia do detalhe que o nosso filho iria detestar o ninho. O ninho praticamente não foi utilizado por aqui. A gente deixou o Davi uma vez nele só. Foi a única vez que a gente tirou uma única foto. Pouco tempo depois, alguns minutos depois, ele começou a chorar e a gente tirou ele e nunca mais conseguiu colocar. Então, se fosse hoje, eu compraria só a almofada de amamentação, porque eu não sabia na época que o ninho seria tão inútil assim. Por aqui ele acabou sendo só um algo a mais para guardar no guarda-roupa, mas logo em seguida a gente acabou doando ele. Segundo item que foi muito importante por aqui foi a pomada lanolina. Isso obviamente não é uma publi, mas eu lembro que no começo da amamentação eu sofri com muitas rachaduras no peito. Eu sei que tem formas naturais de ajudar na cicatrização de rachaduras, mas a pomada foi o que me ajudou a fazer essa cicatrização de maneira mais rápida. Eu lembro que eu alternava cada um dos lados de amamentar, e enquanto o Davi estava amamentando de um, eu conseguia passar a pomada do outro lado, e quando eu alternava para esse lado, a cicatrização já estava mais avançada e eu conseguia amamentar sem sentir tanta dor. Lembrando que rachadura foi uma das coisas que eu mais sofri nos primeiros dias de vida do Davi, até mais ou menos uns 20 dias do nascimento dele, e essa pomada foi algo que a médica receitou quando a gente saiu da maternidade. Eu sei que tem pessoas que fazem sessão a laser, mas no meu caso essa pomada já foi suficiente.
E apesar de ser até um pouco cara por ser um tamanho tão pequenininho, esse único tubo vai ser suficiente para um período que você vai amamentar e provavelmente vai ter problema de rachaduras. Pelo menos foi o que aconteceu por aqui. Terceiro item que foi muito importante por aqui foi o trocador, que a gente colocava em cima dessa cômoda. Eu sei que muita gente já prefere fazer a troca em cima da cama, em cima do sofá, mas aqui, como se trata de uma mãe e um pai de primeira viagem, foi muito mais cômodo fazer as trocas, principalmente nos primeiros meses que precisa trocar muitas vezes de fraldas, seja de dia, de tarde ou de noite ou de madrugada, em cima da cômoda. O primeiro motivo é que a gente ficava na posição reta, então a gente conseguia ficar de pé e fazer a troca sem sentir tanta dor nas costas. Outro motivo é que é muito comum o bebê soltar algumas surpresas enquanto você está trocando. Então, às vezes, saía xixi, saía número 2, e a gente achava muito mais fácil limpar o trocador, porque ele tinha essa parte de plástico por cima, do que em cima da cama. Outra vantagem que a gente sentiu com o trocador também é que o cantinho do Davi sempre foi no nosso quarto. E como geralmente de madrugada eu só amamentava e o Gil fazia todo o resto, era muito mais fácil para ele fazer as trocas com uma iluminação que a gente colocou em cima da cômoda do que precisar acender a luz do quarto para trocar em cima da cama. Porque enquanto ele fazia a troca do Davi ou enquanto esperava ele arrotar, eu preferia ficar dormindo, porque logo ele acordava de novo e eu precisava amamentar novamente. Então, de madrugada, nesses turnos que a gente fazia, eu amamentava, o Gil dormia. O Gil atender as necessidades dele enquanto eu dormia, era muito mais fácil ele estar em cima da cômoda, fazendo a troca em cima do trocador. Se tinha qualquer surpresa, era muito mais fácil de limpar por ser plástico, enquanto eu dormia. Lembrando que logo depois, não vou lembrar exatamente quando, mas quando o Davi começou a mexer muito as pernas e quando ele ficou até um pouco maior do que o trocador, a gente deixou de utilizar e começou a fazer tudo em cima da cama. A gente até tem um outro trocador móvel que a gente usa quando a gente sai com o Davi, mas sinceramente, na nossa experiência, não era muito legal utilizar ele nos primeiros meses de vida do Davi. Primeiro porque era um pouco mais difícil de limpar, ele tem uma superfície de pano, então não secava na hora igual o plástico, e outra também porque era em cima da cama. Na nossa experiência, era muito mais fácil fazer a troca em pé para evitar dor nas costas. Quarto item que foi realmente útil por aqui foi essa maletinha que a gente comprou na Shopee. Ela vem ao todo com 13 itens. Vou ser sincera que a gente não utilizou todos esses itens, mas o que a gente utilizou, eles foram realmente importantes pra gente. E alguns são até hoje. Por exemplo, o pente, o termômetro, o cortador de unha a gente usa até hoje. Então são itens que, na nossa visão, se a gente comprasse separado, ficaria muito mais caro, ou então seria itens que a gente nem saberia que a gente iria utilizar. Para uma mãe de primeira viagem, já ter um kit completo, mesmo que você não utilize todas, atende uma necessidade que às vezes você só vai descobrir que precisa quando o seu filho nascer. Vou dar um exemplo muito claro do que aconteceu no nosso caso nos primeiros dias de vida do nosso filho. O meu banho é muito quente, eu gosto de água quente. O Gil acha o meu banho quente e eu acho a água dele gelada. Quando a gente ia colocar água na banheira, nenhum dos dois sabia exatamente qual era a temperatura ideal da água para o nosso filho, se tratando de um pai e uma mãe de primeira viagem. Então a gente utilizava o termômetro que veio nessa maletinha para deixar a água mais confortável para o Davi. Obviamente que hoje a gente já sabe muita coisa, a gente aprende durante o crescimento do nosso filho, mas como a gente preferiu ter só nós dois na nossa casa e só a gente cuidar do nosso filho no início, era muito mais fácil pedir socorro para esse tipo de item que veio nessa maletinha. Dessa maletinha, por exemplo, a gente não utilizou esse item que é para lavar o nariz. Desde os primeiros dias de vida do nosso filho, o terceiro dia para ser mais exata, a gente fazia a lavagem de nariz com uma seringa. Hoje a gente tem uma garrafinha para lavar o nariz dele e ele mesmo lava o nariz dele sozinho. Mas tem coisas que realmente não foram úteis por aqui e outros foram muito importantes para a gente. Quinto e último item que foi muito importante por aqui e que também gerou algumas discussões quando eu ainda estava grávida foi uma banheira com suporte. Quando eu ainda estava grávida, o Gil queria comprar aquela banheira mais simples que você encontra às vezes no mercado, que você coloca no chão e dá banho no seu filho. Eu achei melhor pegar essa outra banheira com suporte pela mesma questão do trocador. É facilitar a nossa vida por ser pai e mãe de primeira viagem. Hoje eu acho muito mais fácil dar banho no nosso filho no chuveiro e eu sei que muita gente recomenda dar banho recém-nascido também em chuveiro, mas a gente não tinha segurança nenhuma de pegar o Davi ainda recém-nascido
e dar banho nele embaixo do chuveiro, segurando ele, dando banho com sabonete. Hoje é muito mais fácil fazer isso, mas na época, logo que ele nasceu, a gente preferia dar banho na banheira com suporte para a gente ficar na posição de pé, e a gente tinha mais segurança de dar banho nele, sendo o Gil segurando o bebê e eu dando banho e passando o sabonete. Eu sei que isso é uma situação, às vezes, que algumas mães acham inimagináveis, duas pessoas dando banho em um mesmo bebê. Eu sei que muita gente já prefere pegar o bebê recém-nascido, colocar embaixo do chuveiro e lavar, mas na nossa experiência, essa banheira com suporte ajudou muito a gente nesses primeiros meses. Para ser sincera, a gente utiliza essa banheira até hoje, porque o Davi ama água e a gente deixa ele brincando na água da banheira enquanto a gente dá banho. Às vezes até o banho já acabou e ele continua brincando com alguns brinquedos que ele deixa na banheira. Então, além de ser um momento de diversão para a criança, foi importante também para a gente nos primeiros meses, principalmente da questão da segurança. E como ele gosta muito de água, ficaria muito mais caro o tanto de água que a gente ia gastar de deixar o chuveiro aberto para ele brincar. Para a gente é muito mais fácil e até vantajoso, pensando em economia, deixar ele brincando na água na própria banheira. A gente pagou mais ou menos R$ 170 nessa banheira com suporte, mas eu não acho necessário comprar a banheira com suporte que vem com almofada de banho ou assento redutor. Para a gente, só o suporte foi suficiente para a gente ficar de pé dando banho no nosso filho. Esses foram os 5 itens que foram realmente úteis para uma mãe de primeira viagem, e acho que nem todos eu compraria de novo se a gente tivesse um segundo filho, principalmente no caso da almofada de amamentação, como eu comentei antes para vocês. Agora vamos falar sobre a polêmica poltrona de amamentação. A gente não comprou a poltrona de amamentação, primeiro pela questão de espaço. Aqui a gente mora em um apartamento, então espaço é uma coisa que falta pra gente, mas em nenhum momento, durante todo o período de amamentação, eu senti falta de ter um espaço reservado especialmente para a amamentação. No início, o Davi amamentava muito, eu sofria com a amamentação, mas era suficiente eu estar com a almofada em cima do sofá, em cima da cama, em uma cadeira. Então eu não acho tão necessário ter uma poltrona, um lugar destinado só para isso. Aqui eu não tenho como falar da minha experiência, mas eu já ouvi relatos de gente falando que a poltrona é até um pouco perigosa se você amamenta de madrugada. Várias vezes eu estava amamentando em cima da cama, eu acabava caindo no sono enquanto ele estava amamentando e a almofada dava o suporte para ele não cair. Isso pode acontecer também se você estiver na poltrona de amamentação, então tenha um certo cuidado também para evitar algum tipo de acidente. E aqui eu estou falando de relatos que eu ouvi de outras pessoas. Avalie a necessidade no seu caso, mas a minha opinião é: não se endivide, não faça uma conta a mais só para ter uma poltrona. Se você tem condições financeiras e quer ter esse item, faz questão de ter uma poltrona no quarto do seu filho ou da sua filha, não há problema nenhum nisso. Mas eu vejo muitas vezes as pessoas parcelando em várias vezes uma poltrona, sendo que ela nem vai utilizar depois que o filho nascer. Como o nosso filho amamentava durante muito tempo, eu acharia até desconfortável ficar no quarto amamentando. Eu achava muito mais fácil estar junto de outras pessoas, ficar na sala assistindo televisão, sentar na cama e ler um livro, do que ficar só dentro do mesmo quarto, sentada na poltrona. Se você não quer gastar muito com enxoval, o custo que você vai ter só com a poltrona dá para você comprar praticamente todo o seu enxoval. Então avalie os prós e os contras de ter uma poltrona no seu caso. Comenta aqui nesse vídeo quais foram os itens que você comprou que foi realmente útil e o que não foi útil por aqui. Inclusive, se você quiser a nossa lista do que não foi útil por aqui, comenta "eu quero", que eu vou fazer um outro vídeo para vocês. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal, porque logo logo tem mais vídeo do Economiza Mãe e Pai.